Escutem, eu estava em Tupã, ano 74, ocupado no meu trabalho com a igreja que me correspondia, servi. Numa noite do mês de janeiro, estando eu orando, senti, Joel, uma mão que me tocou pelas costas. E eu fui levantado daquele lugar. E em fração de segundo me encontrei em outro lugar, que era de tarde. E lá tinha 6 pessoas num campo aberto. Estavam todos agachados, olhando a terra e conversando. Quando eu chego, eles se levantam e olham para mim e diz: bem-vindo à Colômbia, irmão José. Eu olhei para eles e acendi com a cabeça. Um deles veio para a mim. Os outros 5 não voltei a vê-los, ficaram ali. Mas esse se aproximou de mim, me olhou. Coronel, ele me olhou. Eu olhei para ele assim como estou olhando para o senhor. Ele era real, assim como o senhor é real. Ele pôs a mão nos meus ombros. E ele falou: aqui, Deus tem uma obra grande para você. Venha, eu vou mostrar. E me levou tomando pelo meu ombro, abraçado. E caminhamos como uns 300 metros. E quando chegamos aos 300 metros, vale e uma cidade lá embaixo. E ele olhou para a cidade, olhou para mim e disse: aqui fará uma obra grande e terá repercussão mundial. Logo ele disse: me acompanhe. E eu fui com ele. E ele andando por todo o norte da cidade. Foi até uma casa, como a casa fosse dele. Entrou na casa. Foi para a sala de jantar. A mesa estava preparada. Se sentou com as suas costas para a parede. Me fez sentar frente a ele, assim como eu estou de frente com o senhor. Uma mocinha veio e serviu a mesa. Café com leite, pão, queijo e manteiga. Ele orou e logo disse: comamos. E eu comi com ele o pão, o queijo e o café com leite. A moça voltou e quando ela se aproxima de mim, na minha frente, nas costas daquela pessoa, se abriu um pergaminho grande e dizia: ó Deus, eu he visto na terra feliz. E eu fico olhando, ela olha para mim, sorri e pergunta: entende? Eu digo: não tudo. Então ela fala em português: ó Deus, eu vi uma terra feliz, Colômbia. E eu me desperto. Já não estou na casa, já não tem aquela pessoa diante de mim, já não estou com a mesa, estou de joelho. E eu pergunto: eu dormi enquanto orava e estou sonhando. Eu estou sonhando com as missões, Colômbia. Porém, quando eu faço essa gesticulação, eu sinto um pedaço de pão na minha boca. Eu tenho um pedaço de queijo na minha boca. E eu digo: isso não pode ser. Isso não é. E eu volto outra vez e digo: mas eu lavei a minha boca. Eu escovei os meus dentes. Eu não tenho um pedaço de pão na boca. Então ouvi uma voz no quarto: você creu no de Felipe? E eu busco quem fala comigo. E vejo como uma tela assim, passando diante de mim o Felipe, batizando o eunuco. E logo sendo levantado pelo Espírito e levado de Gaza a Azoto. Então eu respondi para aquela voz: sim, creio. E a voz respondeu: eu sou o mesmo. Se é real as coisas materiais, também são reais aquelas imateriais. Aos olhos, ao parpala, também são reais. E a nossa plataforma de governo não é desde aqui,
é desde o invisível. O invisível te sustenta. Eu estou dizendo, o invisível te sustenta. A tua plataforma não é as coisas visíveis, são as coisas invisíveis. Deixa eu dizer para você, a sua plataforma não é as coisas visíveis, são as coisas invisíveis. Escutem, esse acontecimento me obrigou a renunciar à igreja, me obrigou a deixar a Tupã, me obrigou a deixar a minha mãe, mamãe. E eu disse, vou embora. E ela chorando, meu filho, para onde vai? Eu vou para a Colômbia. Mas o que você vai fazer na Colômbia? Eu vou fazer uma obra que Deus quer que eu faça. Nós estávamos naquele período especial, ditadura. Regulação total. As igrejas não podiam dar nem $1 para um missionário. Se lembra disso? Eu não pude comprar nem a passagem, doutora, para ir de avião. Eu viajei com a família por terra. Cortei o Amazonas. 43 dias no submergido no poder do invisível. Crendo, aquela palavra de Hebreus 11, a fé é, não diz será, a fé é, não diz talvez, a fé é, não diz possivelmente, a fé é certeza daquilo que você espera, é a convicção daquilo que você não vê. Isto é fé, aleluia. Atravessei a selva com a minha esposa, com meus filhos. Os milagres mais extraordinários eu vivi. Não é que me contaram, eu vivi. Manaus. Quantos conhecem a Manaus? Sem recurso. Me apresentei ao pastor da igreja, pastor Alcibiades Vasconcelos. E ele falou, meu filho, nós não temos muito o que oferecer para você. Temos aqui no porão um quartinho. Vocês são 5. Se vocês podem se acomodar aí, tá bom. Me arrumaram umas colchonetas, eu me acomodei ali. Fui buscar a maneira de ir de Manaus a Tabatinga, por rio, barco. Me negaram a maneira de viajar. Disseram, não pode o senhor viajar com família. É uma viagem pesada, 18 dias. Mulher dentro desse barco, criança dentro desse barco, impossível. Não vendo a passagem, o senhor não pode viajar. Não tem outra forma. Tinha que pagar a passagem de avião e eu não tinha. Então voltei para o quartinho. Vim pelo caminho chorando. Mas logo me lembrava, mas se eu passei de São Paulo a Mato Grosso, Cuiabá, de Cuiabá a Porto Velho, e se logo passei o rio, e outro rio, outro rio, outro rio, e logo cheguei até Manaus, por que eu não chego até Tabatinga? O Deus que me trouxe até aqui me levará até lá. Ele me vai levar. Então cheguei no quarto. Minha esposa me olhou e falou, ela me chama de negro. Negro, o que foi que aconteceu? E eu chamo ela também de negra. Eu digo, negra, não tem forma de ir para Tabatinga. Não nos vende a passagem no barco. Temos que ficar mais tempo aqui. A fronteira da Colômbia está muito longe. Então, ficando ali no quarto, começou a chegar gente. E eu pensei que ia haver culto. E perguntei, há culto esta noite? Disseram, não, o coral vai ensaiar. Eu voltei para o quarto. Falei para ela, o coral vai ensaiar. E ficando ali, descansando um pouco, logo ouvimos a voz do coral. O mestre do coral dava o tom das vozes. E logo cantou. Era o primeiro hino. Vivo por fé no meu Salvador. Não temerei, é fiel meu Senhor.
Em toda dor nunca me deixará. Eu vivo por fé, Ele me guardará. Então ela me olhou, e estendeu a mão e tomou a minha mão e falou: negro, o hino é para nós. E os dois de joelho nos ajoelhamos, enquanto o coral cantava: a nossa plataforma não é as coisas visíveis, são as invisíveis. Então eu posso chegar em Tabatinga, eu posso chegar na Colômbia, mesmo que não me venda a passagem, mesmo que não tenha o barco, eu vou para a Colômbia. Você vive por fé. Una sua voz comigo. Vivo por fé no meu Salvador. Não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Eu vivo por fé, Ele me guardará. Escutem, diga comigo: eu sou parte do reino para governar sobre as coisas visíveis, desde a plataforma do invisível. O dia seguinte, amanheceu o dia e alguém gritou lá no portão da igreja. Se lembra que a igreja no lado esquerdo tem um portão? Tinha, né? Alguém gritou lá, disse: ô missionário! Ô missionário! E eu ouvi, eu disse para minha esposa, disse: alguém chama pelo missionário, será que é outro? Então eu saí e falei com ele lá. Ele disse: o senhor é o missionário? Eu disse: sim. O senhor que vai para a Colômbia? Eu disse: sim. Por favor. Então eu fui lá no portão. Vai ter que ver com militares agora. Então eu cheguei lá no portão, era um soldado da aeronáutica. Me olhou e falou: o capitão da aeronáutica, lá no aeroporto, está pedindo para o senhor ir lá. E vá urgente, que ele tem uma informação para o senhor. Então eu fui. Chego lá, ele me atende, me põe assentado e disse: o senhor é que vai para a Colômbia? Eu digo: sim. E se olhar, é um avião saindo de Brasília. Hoje. Vai dormir aqui. Amanhã sai para a fronteira, levando uns soldados. Quantos são vocês? Eu falei: somos 5. O senhor pode dar o nome deles? O nome dos meus filhos, da minha esposa e o meu. E ele fez 5 ordens. Se amanhã o senhor esteja aqui às 6 horas da manhã para embarcar. Você sabia que Deus tem avião? Ele tem avião. Ele tem soldados. Ele tem agentes especiais para te atender na hora certa. Esta noite eu venho como profeta de Deus para dizer: você é parte do reino de Deus. E a sua plataforma é governar desde o invisível as coisas que são visíveis. Amém. Hoje, faz 35 anos
36 do tempo da visão, 35 na Colômbia. Tudo que foi visto do invisível se vai materializando. Tudo. Agora eu pergunto, aonde está aquele cidadão que me atendeu aquela tarde? Se eu voltar a vê-lo em qualquer lugar, eu o conheço. Se eu voltar a ver aquela moça que serviu a mesa, eu a conheço. Eu a conheço. Esses seres não estavam aqui em corpo como qualquer outro, até a hora que precisou Deus fazê-los para que eu ouvisse, falasse com eles e eles falassem comigo. Ora, espere. Estou em Bogotá. As portas se fechou para a minha visa. Não tenho direito à visa. A imigração falou, o governo da Colômbia não tem interesse em religioso no país. Assim que o senhor só tem o direito de ficar aqui, a visa de turismo que o senhor tem. Terminando, o senhor deve sair do país. Eu falei, mas qual é a outra possibilidade? Eu quero fazer a minha aplicação. Então ela falou, eu dou uma aplicação para o senhor preencher, mas não há garantia nenhuma. Porém, ali eu preenchi e entreguei. Ela olhou para mim e falou, o senhor se lembra? Terminando a sua visa, não tendo o visto de residência ou de transeunte, o senhor tem que sair do país. E eu fiquei numa angústia, porque essa é a nossa parte humana, se angústia. Fui para a casa onde estávamos hospedados. Orei desde a 1h até a meia-noite. A minha esposa atendeu os filhos, logo veio, se ajoelhou comigo, orou o tempo que pôde, depois levantou, atendeu os filhos de novo, fez eles dormir e ficamos orando. Ela se levantou da oração e seguiu o seu descanso e eu continuei orando. Não suportei mais. E não suportando mais, me levantei dizendo para Deus, Senhor, se eu me equivoquei até aqui, perdoa-me. Mas não permita que eu volte para o Brasil para ser uma vergonha missionária. Eu quero que tu me sustente até o fim. De repente, me levanto, me deito e fração de minutos, a porta do quarto se abriu. E entrou uma pessoa alta e veio direto na minha cama. No quarto estávamos os 5. E ele se aproximou da cama, se sentou ao borde da cama e pôs a mão sobre o meu peito e falou, José, não temas, eu estou contigo. Eu olhei para ele, seu rosto sorriu para mim e falou, descanse, amanhã você vai para Cúcuta. Cúcuta. O nome Cúcuta não me deu o concílio ou a convenção da Colômbia. O nome foi dado naquela noite. Cúcuta. E ali começarás a minha obra. Todas as coisas estão preparadas. Aleluia. Eu olhei para ele e desapareceu e eu gritei, Jesus! A minha esposa se levanta, disse, o que foi? Eu digo, Jesus. Quem? Eu disse, Jesus. Quem? Eu disse, Jesus. Ela disse, como? Eu digo, olha, orei, me levantei, me deitei e entrou uma pessoa aqui, sentou comigo na cama, pôs a mão sobre o meu peito, falou comigo e me deu o nome da cidade. É Jesus. É Jesus. Nos levantamos os dois, oramos de novo, agradecendo a Deus. E o dia seguinte nos preparamos para ir para Cúcuta. Mas eu quero dizer,
Aquela noite, o peso, a preocupação desapareceu. Eu amanheci o dia como que se nunca tivesse passado nenhuma luta, nenhuma necessidade. Fui para o escritório das Assembleias de Deus, me apresentei, falei com eles, vou para Cúcuta. Como? Eu digo, vou para Cúcuta. Quem mandou você para Cúcuta? Eu digo, ontem à noite, Jesus veio ao quarto para falar. E me deu o nome da cidade. Ele está presente esta noite aqui. Eu estou dizendo que Ele está presente esta noite aqui. Eu volto a dizer, Ele está presente nesta noite aqui. Sinta Ele na sua vida. Ele é tão real como qualquer outra coisa que esteja ao seu lado. Desculpe, olhei o relógio e me preocupei, pastor. Não posso terminar nem sequer o primeiro componente do espiritual. Dê-me 5 minutos. O componente ético, o componente social. Você quer fazer nota disso? O que se refere ao componente social? O ético como princípio básico da vida. 2. A ordem e a limpeza na vida, na família, na cidade, no país. A integridade, aquilo que faz de você e eu uma só pessoa. Não há duas identidades. Uma na igreja, outra na rua, outra na casa e outra no trabalho. É uma. 4. Pontualidade. Ser pontual. Em tudo que você propõe a fazer, pontual. 5. Responsabilidade. Algo que não se transfere para ninguém. Pertence a cada pessoa e não podemos transferir a outro. 6. Desejo de superação. Crer que a vida, ela vai em progresso. Que você pode prosperar. Que você pode melhorar. Que sempre há um grau mais alto para você. 7. Respeito às leis e aos regulamentos. 8. Respeito pelos direitos dos demais. 9. Amor ao trabalho. Trabalho não é maldição. Trabalho não é castigo. Trabalho é oportunidade de poder usar os dons, os talentos, as habilidades que nós temos. 3 coisas precisa o ser humano: saber, território e provisão. Essas 3 coisas Deus também nos dá. 10. Cultura financeira em um grau superior. Quando o pastor Cizino fala de missões, fala de economia. A igreja não pode fazer missões com centavos. A igreja não pode fazer missões com poucas finanças. Porém, não pode o crente, membro do reino de Deus, dar mais, a menos que tome a cultura do reino de Deus e a incorpore na sua vida. E tenha uma atitude de progresso na sua vida. Hoje eu venho para dizer a você, eu venho para abrir uma porta ao seu favor, aonde a bênção da maior abastança tocará a tua vida, para que nunca mais você seja igual. Ameaças aos fundamentos. O que é que está ameaçando aos fundamentos? Primeiro, o materialismo. O que é materialismo? Aquilo que faz que o indivíduo tenha certo reconhecimento social pelo único feito de ganhar mais dinheiro ou ter bens materiais. Segunda ameaça ao fundamento, hedonismo. Passa bem à custa do que seja. Esse é o novo código de comportamento
que aponta à morte dos ideais. O hedonismo é viver em busca do prazer. Ninguém quer perder um minuto de prazer e paga o que seja para vivê-lo. Permissividade, outro inimigo do fundamento. Relativismo, outro inimigo do fundamento. Consumismo, outro inimigo do fundamento. A pergunta é: esta ameaça que está todos os dias tocando os fundamentos, está tocando hoje a sociedade da família, toca na escola, toca nas câmaras de vereadores, toca nas câmaras de deputados, toca no Congresso da República com os senadores, toca nos governantes das cidades, dos estados e da nação. Apresentei 5 ameaças aos fundamentos: materialismo, hedonismo, permissividade, relativismo, consumismo. A pergunta então é: se os fundamentos são ameaçados, que pode fazer o justo? Eu tenho uma resposta. Lamento a hora, mas se você pode me suportar um minuto mais. Primeiro, o justo, aquele que é parte do reino de Deus, deve manter-se como parte do fundamento, dando testemunho com a sua própria vida. A sua vida. A sua vida é uma luz. Na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, em qualquer lugar que você estiver, você é uma luz. Com os princípios espirituais, com a bandeira do espiritual levantada, também com a bandeira do social levantada. Um membro do reino não é um materialista. Um membro do reino não vive para os prazeres terrenais. Um membro do reino não busca ter uma vida sem controle. Um membro do reino não quer o relativismo. Um membro do reino não entra no hedonismo, não entra no consumismo exagerado. Um membro do reino tem uma mente governada pelo Espírito de Deus. Que outra coisa tem que fazer para defender os fundamentos? Exortar, permita-me, e com o respeito que merece, nós os pastores, nós os obreiros, essa plataforma enorme de homens de Deus e mulheres de Deus, exortar com respeito aos que governam as nossas nações. Exortar ao arrependimento, pastor. Exortar aos legisladores, não importa se é Câmara, se é Senado. Exortar aos que impartem justiça, juízes, magistrados e outros. Exortar aqueles que são executivo da lei, aqueles que fazem justiça com ela. Exortar, dizer a eles, escutem bem, que eles são responsáveis diante de Deus. Eles são responsáveis diante de Deus quando aprovam e criam leis baseadas no materialismo, baseada no hedonismo, baseada na permissividade, baseada no relativismo, baseada no consumismo. Desde o presidente de uma república até o servidor pequeno que tenha que ver com leis, são responsáveis diante de Deus. Quando os nossos governantes, nossos legisladores, nossos juízes, magistrados, está correta a expressão?
fazem isso, eles estão hipotecando a nação, moralmente. Eles estão comprometendo a nação. Quando as leis saem para aprovar o aborto, casamento do mesmo sexo, quando aprovam que esses ao mesmo tempo possam... Esperem, por favor. Quando aprovam que eles também podem adotar criança para educá-los, quando eles aprovam os vícios e deixa que todo mundo sinta que está fazendo as coisas legalmente, já não é o problema de um pecador, já não é problema de uma família pecadora, é uma nação que está legalizando o pecado. Pelo tanto, a nação toda se faz responsável. Por isso o apóstolo Pedro falou: importa a nós obedecer a Deus mais que os homens. E eu quero dizer para os senhores, está chegando a hora em que a igreja será posta à prova no Brasil. Venho como profeta. Será posta à prova. E a igreja saberá dizer: obedeço a Deus por em cima das leis dos homens, ou sirvo aos homens e rejeito a lei dos céus, a lei do reino que eu pertenço. A igreja tem que tomar essa decisão. Agora, consequência se nós não fizermos. Isaías capítulo 5. Ouça-me, por favor. Sinto a responsabilidade de Deus. Escute o que é que diz Isaías. Verso 11. Ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida, que continuamente se embriaga até a noite. Veja que palavra tão forte. Verso 8. Ai dos que ajuntam casa a casa e reúne herdade e a herdade até que não haja mais lugar. O que é um milagre? 8 de abril de 2013. Permanece de pé. 8 de abril de 2013. 7:30 da noite eu estava passando por uma área de construção, caí num buraco. Quando eu caio naquele buraco, um cabo de vassoura entra nas minhas costas, aqui à altura da cintura, onde eu estou pondo a minha mão aqui agora. Entra aqui pela direita, atravessa, sai aqui em cima, 70 centímetros. Estoura os pulmões, estoura o diafragma. 30 minutos aproximadamente desacordado, e quando eu voltei não tinha voz. Quase meia-noite alguém me descobre naquele buraco um rio de sangue. Levado pela UTI médica, entro no Hospital da Posse, no Rio de Janeiro. Uma das grandes referências no socorro de emergência. Quando eu entro no centro cirúrgico lúcido, eu ouço o médico dizendo assim, entre eles lá: só um milagre. Até porque eles não tinham noção do que havia acontecido. Tudo que eu estou lhe dizendo agora, eles só foram saber depois que me abriram. E eu tenho 70 pontos aqui. Servos e servas de Deus lá do lado de fora, no pátio do hospital. Aquela madeira entra e fica 40 e poucos centímetros pro lado de fora. Depois eu vou ver se o pessoal da mídia consegue colocar a foto aí. É que Deus mandou contar esse testemunho aqui agora. Eu nem mandei para eles, mas daqui a pouco eu mando e eles vão colocar aí para você ver.
O corpo não parava de inchar. E eu disse, Deus, agora é meu fim mesmo. Falei, agora é o fim. Minha esposa lá fora, minha filha mais nova, Maria Isabel, lá fora. Hoje ela está com 9 anos, lá fora. E eu disse, agora eu vou mesmo. Até que na equipe dos médicos havia uma enfermeira, Elaine, diaconisa da nossa igreja. E ela passa do meu lado, quando eu olhei assim, com o rosto de lado, era a única posição que eu ficava. Ela disse, pastor, tem 15 dias que o senhor pregou lá e eu fui tão abençoada quando o senhor pregou. E ela disse, Deus não vai deixar o senhor morrer não. Ela disse, eu não sei nem por que eu estou nesse plantão, nem era para eu estar nesse plantão. Eu combinei com uma amiga de fazer o plantão, de ficar em casa, em cima da hora. Ela disse que não podia. E eu tive que vir às pressas para o hospital. Agora eu entendi o que eu vim fazer aqui. Tem alguém na internet aí que está precisando ouvir isso. O chefe de centro cirúrgico disse assim, ele não tem jeito, não tem jeito. Aí de repente eles começaram a discutir entre eles, vem uma chefe de enfermagem, ela chega ao lado, uma residente, doutora Graça, olha o nome da doutora, Graça. Fala para quem está ao seu lado, diga Graça. Doutora Graça chega ao lado e ela diz assim, pastor, eu sou residente. Eu não creio nesse negócio que o senhor crê, eu não creio nesse negócio que a Eliane crê, mas alguma coisa está me dizendo que eu preciso tirar essa madeira das suas costas a sangue frio. E o chefe da equipe disse assim, tu é louca, porque se deixar essa madeira ele morre, e se tirar ele morre do mesmo jeito, e se morrer na tua mão, tua carreira está acabada. Ela disse, eu não quero saber, eu vou fazer o que eu estou sentindo de fazer. Quem é da área médica aqui está entendendo o que eu estou dizendo. Vai conseguir colocar a foto aí agora, minha filha? Vai? Eita. E tem gente, sempre tem um Tomé, né? Sempre tem um Tomézinho, né? É bom. Que legal que os Tomés estão aí. Obrigado por vocês terem vindo. Diga para quem está ao seu lado, diga, Deus faz milagre. O chefe da equipe falou assim, eu ouvi ele gritando, dizendo assim, eu vou sair para fumar. Lembro disso como se fosse agora. E ele saiu, bateu a porta do centro cirúrgico e saiu. A doutora Graça falou assim, Eliane, vem cá. E Eliane olhou para ela e disse, doutora, faz o que a senhora quer fazer. E eu vou ficar orando. Ela disse, pastor, o senhor não pode tomar anestesia, o senhor não passa em tomógrafo, o senhor não tem o que fazer, ou tira, não tem o que fazer. E quando ela começou a rodar aquele pedaço de madeira, e foi rodando, e foi tirando, eu não consigo explicar para você o nível de dor. Quando ela acabou de tirar tudo, saiu jorrou o sangue, e Graça, que nem crente era, disse, glória a Deus. E eu do jeito que estava, fiquei quietinho, e só fiz assim, balancei a mão para Eliane. Ela disse assim, pastor, ela está dando glória a Deus, porque se tira a madeira e o sangue não sai, o senhor morria na hora, mas graças a Deus que o sangue saiu, o senhor não vai ter hemorragia interna. Você deveria pôr mais força nessa palma aí, se é para Jesus essa palma. Se é para Ele. Talvez você esteja me vendo assim meio durinha, porque eu tenho que usar um colete enquanto eu estou ministrando. Isso é uma sequela do acidente. Aí quando ela começa a tirar, e tira, o sangue jorra, ela diz, pastor, agora nós vamos dar uma anestesia geral no senhor. E aí amanhã eu espero encontrar o senhor com vida. Deram anestesia geral no outro dia, 6:30 da manhã, e eu termino. Vem Graça, Eliane, chefe da equipe, e ele se põe em pé do meu lado, e olhou para mim, pegou na minha mão.
e disse assim: eu preciso pedir perdão, Senhor. E as lágrimas saíam dos meus olhos, eu cheio de aparelho. Ele disse assim: fique tranquilo, não se emocione muito. Ele disse assim: deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Há 30 anos eu sou chefe de centro cirúrgico de hospital público no Rio de Janeiro. Será que ele tinha alguma experiência? Ele disse: eu já vi gente perfurada de tudo quanto é coisa que o senhor possa imaginar, menos de uma madeira como essa. E o pior, ele disse: a madeira entrou do lado direito, justamente onde ficam os seus órgãos mais vitais. Ela atravessa da direita para a esquerda. Quando nós abrimos o Senhor, todos os seus órgãos estavam revirados, mas não estavam desligados. Ele disse: a sensação que eu tenho, segura um pouquinho. Ele disse: a sensação que eu tenho é que uma mão misteriosa entrou dentro do Senhor, desviou os órgãos da madeira até que ela chega próximo da sua veia femoral. O Senhor deveria ter tido uma morte súbita em 3 minutos. Sua veia femoral está intacta. Dentro do Senhor não resta mais absolutamente resquício de nada. Está aí. Está aí. Eliane é aquela escurinha que está lá atrás. Volta lá, por favor. Volta lá. Eliane é aquela que está ali, ó, de trancinha. É ela. É aquela que está lá atrás. É ela. A questão é que 2 dias depois, eles, ao invés de cuidarem de mim da forma como deveria, não fizeram. Me levaram para uma sala que estava cheia de infiltração. Por conta daquela infiltração naquela sala, eu contraí uma infecção generalizada. 15 dias na UTI de novo. Desenganado pelos médicos. Morre ou não morre? Oh, glória! Dentro de uma área de isolamento, até que minha mãe, que é missionária há 45 anos, por aí você já vai entender mais ou menos o segredo da família. Minha mãe entra e quando chega lá do lado de fora do isolamento, minha esposa também do lado de fora, e ela tinha que vestir aquele roupão para entrar. Pastor, esqueci seu nome. Pastor Luciano. E aí o médico queria dar roupa, ela disse: não, doutor, não vou entrar não. Eu vou ficar, só deixa a porta um pouquinho aberta, eu vou ficar daqui de fora. E eu deitado, falou assim: manda ele virar o rosto para o lado e olhar para mim. E eu virei, e ela disse assim: meu filho. Oh, glória. Eu tinha 16 anos quando eu saí de Raul Soares, Zona da Mata de Minas Gerais, para vir morar no Rio de Janeiro. Meu pastor me abençoou. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele me disse: Maria, tu vai casar com um pastor. Ela tinha 16 anos. Deus vai te dar 5 filhos e todos eles serão pastores. E guarda uma coisa, Maria: nenhum deles morrerá até que tu desça à sepultura. Meu filho, aquela profecia está de pé até hoje. Se eu não morri, você também não pode morrer. Você deveria ter um glória mais forte para dar para Deus. 48 horas depois eu tive alta. 8 meses na cadeira de roda, minha esposa me dando banho. E eu estou aqui de pé para dizer para você que quem tem promessa não morre. Pastor, eu conheço gente que tinha promessa e morreu. Eu não tenho nada a ver com eles. Eu tenho a ver com o que eu vivi. É direito, que da barra. Se acredita no Deus que faz milagre? Vai para Mi maior, meu filho. A presença de Deus está aqui nessa casa, nessa manhã. Mi maior, Mi maior. Há 1 ano, pode continuar, só o teclado me acompanhando. Há 1 ano e 1 mês,
O Senhor tem me permitido conduzir uma reunião de milagres em nossa igreja todas as quartas-feiras, chamada Culto do Sobrenatural. Nós temos vivido experiências das mais absurdas, milagres dos mais absurdos. Depois você entra na internet para ver. Pessoas desenganadas pelos médicos, como semana passada, um rapaz de 19 anos, com diagnóstico de câncer maligno no céu da boca. Diagnóstico de sangue, está lá na internet. Diagnóstico de câncer maligno no céu da boca. 19 anos. Nós começamos a orar por ele. Os médicos diziam, ele vai perder tudo. Inclusive o Hospital do Câncer no INCA, no Rio de Janeiro, ia mandar fazer uma prótese para colocar no céu da boca dele, que até então eles não tinham feito coisa semelhante. Não tinha nem valor para isso ainda. Mas o que eu estou lhe dizendo é que na semana passada esse rapaz vai dar o seu testemunho. Depois de um novo exame, o câncer que era maligno agora não é mais maligno. Não, você não entendeu. O câncer que era comprovadamente maligno agora não é mais maligno. Segundo, não era nem câncer benigno, era apenas um abscesso pequeno, um caroço pequeno que o médico disse, eu só vou remover porque faz parte do protocolo, mas não tem nada de maligno aí, e isso nem pode ser chamado de câncer, e esse rapaz está curado. Eu estou debaixo de oração e jejum, e quem faz milagres não sou eu, é Ele. Mas eu quero fazer agora uma oração por alguém que está aqui ou que está na internet, carregando doença incurável. O que eu acabei de te contar, a medicina até hoje não explica. A doutora Fernanda, que é uma pneumologista que me acompanha até hoje, ela diz isso faz parte de um protocolo, mas não há explicação para os médicos. Toda vez que eu mostro para eles o seu laudo, eles não conseguem entender como um pulmão é atingido, como 70% do outro é atingido, e o Senhor tem 2 pulmões zerados, como se nunca tivesse acontecido nada com eles. Eu quero orar por você que crê. Jesus disse em meu nome. Não fui eu quem disse, foi Ele quem disse em meu nome. Você crê no nome de Jesus? Você que está na internet, crê no nome de Jesus? Eu não sei se você que está na internet consegue segurar na tela que você está assistindo. Sei lá o que você vai fazer. E você que está aqui dentro dessa casa e precisa de um milagre incurável. Eu não vim falar de dor de cabeça. Estou falando de milagre, de doença incurável. Se você crê que Deus pode, se move do lugar onde você está e vem no altar. Vem no altar. Eu quero orar por você. Vem no altar. Vem no altar. Há uma presença nessa casa. Há uma graça nessa casa. Esta vigília ficará registrada na história de tua existência. Não é porque eu estou aqui. É tão lindo o que Deus está fazendo. Porque antes mesmo de que tu busque cura para ti, o Senhor usará a tua mão para curar uma mulher que está aqui dentro. Isso tudo está dentro de uma promessa que Deus te fez há muitos anos. Eu não te conheço, mas o Eterno que me trouxe essa casa te conhece. E Ele me disse, eu marquei esse homem. Por 3 anos Satanás tentou paralisar algo de extraordinário que Deus está para fazer na tua vida. E os últimos 3 anos foram 3 anos de dor. Mas não é uma dor financeira,
É uma dor que paralisou o teu ministério. Mas tão certo como vive o Senhor, que fala na boca do profeta, hoje eu destravo os teus pés, eu destravo as tuas mãos, eu libero sobre ti um efatá. E o primeiro grande sinal de teu ministério começa nessa madrugada. Está entendendo isso? Vem aqui. Vem cá, meu filho. Vem cá. É a sua esposa? É? Vem vocês, vem os dois. Que ministério? Não, por aqui mesmo. Por aqui, por favor. Isso. Isso. Tem óleo da unção aí? Tem óleo da unção aí? Tem? A senhora, por favor, chega aqui, na frente deles. Você crê que Deus está nessa casa, nessa madrugada? Irmão, se você veio aqui para perder tempo nessa madrugada, eu não consigo entender alguém que sai de casa e vem para uma madrugada como essa e fica me olhando com cara de assustado. Dê sua mão. Estenda assim sua mão. Isso. A senhora, deixa a sua Bíblia aqui, por favor. Para pôr aqui. Isso. Estenda a sua mão. Esfrega esse óleo assim nas suas duas mãos. Isso. Segura aqui, meu pastor. Olha para mim, a senhora. Ele vai pôr a mão na cabeça dela. E a senhora vai pôr a mão aqui, ó, no estômago dela. O espírito do câncer, o espírito que passou no sangue do sangue. Vou repetir. Ele passou no sangue do sangue. E esta mulher estaria na linha sucessória dessa doença. Mas aquele a quem eu sirvo desde o ventre da minha mãe, meu Deus. Levante as tuas mãos, igreja. Comece a orar em línguas agora. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Há uma presença tão linda do Espírito. Porque ela é sua. Sua esposa. Estenda as suas mãos. Comece a orar em línguas. Há uma presença aqui dentro dessa casa. Enquanto você está orando, há uma glória sendo derramada aqui. Há uma glória sendo liberada aqui. Ah, oh meu Deus. Aquele a quem eu sirvo desde o ventre da minha mãe. Aquele que se revelou a mim em abril de 2013. Aquele que todas as quartas-feiras tem operado milagres naquele lugar. É o mesmo dessa casa nessa madrugada agora. Ore, ore, ore. Em o nome de Jesus eu declaro que todo espírito de dúvida, todo espírito de medo, todo espírito de covardia, todo espírito de afronta, todo espírito de intimidação, não é maior que essa presença que toma conta dessa casa. Não é maior que essa presença que entra na internet, nesse quarto, nessa sala, nesse banheiro, nesse carro. Esse espírito de força, de poder, de intrepidez, de ousadia, que chega onde essa mulher está assistindo agora.
Eu declaro no nome de Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos, no nome de Jeová Rafá, aquele que sara, no nome de Jeová Elohim, aquele que põe o seu poder em total evidência. Eu oro agora, declarando que nenhum espírito do mal é maior que esta oração. Você que está aqui dentro, você que está nos acompanhando agora, coloque as suas duas mãos no alto da sua cabeça, se você crê, e diga comigo: Pai. Digam todos bem forte: Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, não há dúvida, não há medo, não há incredulidade, não há afronta, não há ameaça, não há intimidação. Diga: eu me revisto da fé do Filho de Deus. Diga: eu me revisto do mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo. Diga: esse Espírito está em mim, sobre mim, comigo, agora. Diga: no nome de Jesus, eu declaro: doença, meu corpo é morada do Espírito Santo. Diga: doença, meu corpo não tem espaço para você. Diga: doença, no nome daquele que ressuscitou, eu te ordeno, agora, 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 sai, sai, sai. Dê a Jesus um aplauso poderoso. Esses dias nós entramos num assunto lá na nossa igreja, pastor Marcos. Eu achei um assunto pesado, porque a igreja estava cheia de visitante. Falei: Senhor, mas o assunto está pesado demais que esse obreiro está aplicando aqui na igreja. Mas enfim, a casa é tua, ele é teu, a palavra é tua. Quando acabou o culto, veio um senhor visitante. Eu preocupado com os visitantes, porque a gente que é pastor, mas nós quer ver que os irmãos fiquem contentes para voltar. Mas quando o chicote instala, a gente fala: meu Deus, pega leve, senão ele não volta. Ó, veio hoje, o primeiro dia que veio já não volta. Pois paz, meus irmãos. Ele veio no pé do altar conversar comigo. Pastor, obrigado por essa igreja existir. E obrigado por este altar falar o que nós precisamos ouvir. Não foi eu não, foi outro irmão. Mas ele agradeceu. Perceba que Deus usou a boca dele para me bater sem fazer barulho. Porque eu estava preocupado com o obreiro que estava pregando. Pois ele veio e disse assim: obrigado por deixar a palavra de Deus ser pregada nesse altar, para a gente poder aprender. Fazem 7 anos que eu não converso com a minha esposa dentro da mesma casa e temos 40 anos de casado. 40 anos de casado. 7 anos debaixo do mesmo telhado sem se falar. Crente, irmão, visitando a gente mais crente, tomando ceia. Paz, meus irmãos. Ele diz: mas hoje eu coloco a minha casa no lugar. A filha dele me achou na rede social e me mandou uma mensagem: pastor, meu pai me convidou para ir na casa dele domingo depois do culto. Eu disse que não podia, mas ele falou que precisava. Cheguei na casa dele, minha mãe, sem entender, mandou nós sentar na mesa, pediu perdão para minha mãe, apertou a mão da minha mãe e disse: eu te amo. Minha mãe olhou para ele e falou: mas 7 anos sem falar? Como que eu vou garantir que você me ama? Porque hoje eu apanhei na igreja e eu preciso colocar minha casa em ordem. Prepara um glória. Isso foi domingo passado. Ontem o casal, a filha e a neta estavam na igreja louvando a Deus e adorando a Deus juntamente conosco. Palavra não mata, quem mata é o pecado. Palavra não mata, quem mata é a divisão. Palavra não mata, quem mata é a rachadura no meio da família. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para dizer: eu vou colocar a casa em ordem, eu vou fazer meu nome ser glorificado no meio da tua família, e quem viver verá que eu sou Deus no meio da tua casa. Oh, glórias a Jesus. Sabe, irmãos, eu encerro a minha fala aqui. Toda família teve uma consequência. Toda família. Lembra do começo da história? Que história linda. Amando do pai buscar uma esposa para o filho. Que coisa linda. Mas olha o que virou essa casa. Porque faltou sabedoria com o sacerdote da casa. Toda casa teve uma consequência. Veja o que aconteceu. Ninguém escapou. Isaac, apesar do nome significar riso, mas não teve motivo para rir. Perdeu 2 filhos num dia só. Um teve que fugir e o outro casou com ímpia para se vingar dos pais. O maior prejuízo foi para si próprio e para os seus próprios pais. Isaac foi um grande homem,
um grande empresário, rico, mas um marido descuidado e um pai parcial. Rebeca fez uma promessa para o filho que depois de 20 anos se passou, ela não conseguiu cumprir. Nunca mais viu o filho. Morreu sem cumprir a promessa. Perdeu o respeito do outro filho, Esaú. Esaú perdeu o respeito pela mãe. Ficou revoltado, amargo, desgostoso da sua casa. E para punir-se a si mesmo e punir o seu pai, casou com uma filisteia que a Bíblia vai dizer que trouxe amargura. Jacó teve que fugir. Perdeu a mãe, perdeu o amor do irmão, perdeu a consciência tranquila e ganhou um título de mentiroso, enganador e traidor. Toda a família sofreu pela imprudência de um casal que começou bem, mas não souberam resolver os seus assuntos familiares. Eu não vim aqui acabar a mensagem num manto fly e nem no reteté de um pé só. Porque nós estamos vivendo a geração do arrepio, irmãos. O povo está indo mais para a igreja para ser arrepiado do que ser confrontado pela palavra. Não adianta nós falarmos em línguas, dançarmos no espírito e dentro da nossa casa nós temos uma deficiência que precisa ser curada. Talvez não era o que você queria escolher. Talvez não era o que você queria escutar. Talvez não era o que você queria ouvir. Mas é o que Deus nos trouxe para nos falar. E eu quero dizer para os irmãos que antes da palavra cortar do teu lado, cortou para a minha também. Porque hoje eu passei mais de 12 horas do lado da minha esposa e eu estou sendo confrontado eu mesmo aqui. Eu não falei para ela que eu amo ela. E não vem querer dizer que é machismo, irmão. E nem venha com machismo dizer que você é radical. Eu não vou nem perguntar para você responder. Eu vou perguntar só para você pensar. Você falou para sua esposa hoje que você a ama? Responde outra coisa para você aqui. Quantos aqui tem filhas mulheres, irmão? É pai de meninas. Quantas? Quantos? Levante a mão. Pode abaixar. Vou dar uma notícia. Uma notícia não, fazer uma pergunta. Você gostaria que a sua filha fosse tratada pelo seu genro, pelo seu futuro genro, do jeito que você trata a sua esposa? Precisamos ser confrontados pela palavra ou não precisamos, irmãos? Precisamos ser confrontados pela palavra ou não precisamos? Somos homens de igreja, irmãos. Não somos homens de boteco nem de rua, não. Viu? Eu fui pregar numa igreja, um grande pastor do nosso ministério. Pastor Jeremias Teófilo. Hoje ele não pastoreia mais. Hoje ele assessora a presidência. O homem de uma história linda. Só para os irmãos terem uma base, foi ele que levou o pastor presidente do ministério que eu congrego a cooperador, a diácono, a presbítera, a evangelista. Foi ele que ungiu o homem a pastor. Ele casou o homem. Ele fez a festa e a troca de aliança, abençoou 25 anos de casado do presidente do ministério que eu faço parte. Ou seja, o presidente, como menino, cresceu no pé do homem. E hoje, ele é assessor do homem que ele foi pastor. Um dia eu fui pregar na igreja dele. Ele dirigia o campo de Jaraguá. Jaraguá é um bairro de São Paulo, uma grande regional. E a primeira vez que eu fui pregar lá na igreja, era ele o pastor. Eu estou pregando e a igreja avivada. E ele calado. Cabeça branca, olhando, erguia a mão, lágrima descia, mas sem muito estardalhaço. Quando acabou a pregação, ele pegou o microfone e ele falou uma coisa que eu nunca poderia imaginar que eu iria escutar. Ele disse assim para mim: jovem, pastor, parabéns pela sua esposa, viu? Porque olhando para ela, eu estou vendo que o senhor vive o que o senhor prega. Olha o que ele disse. Porque em todo momento que o senhor está pregando, toda a igreja está glorificando. Só que a igreja não te conhece. E tem muita gente de altar pregando e Deus sendo glorificado por amor à palavra que Deus faz isso, não por causa do pregador. Só que tem muitos pregadores que vêm pregar nessa igreja aqui que eu fico observando. O povo grita, ergue a mão, dá glória, fala em língua, mas a esposa fica calada ouvindo. Ou fica distraída, parece que não presta atenção e o que o marido fala não tem firmeza para ela. Eu senti um arrepio naquilo, irmão, mas não foi de graça não, foi de peso. Ele diz assim, o senhor está falando, o senhor pregou 55 minutos. Os 55 minutos que a igreja está glorificando, a tua mulher está dando glória junto com você. É sinal que o que você fala aqui, você vive na tua casa. Tem gente te olhando ou não tem, irmãos? Como é que nós estamos? Podemos erguer a mão da glória a Deus, aleluia, dizer que Jesus é lindo e a mulher no mesmo plenário pode olhar para o teu rosto e dizer, é verdade, ele é lindo?
Eu encerro a minha frase sem movimento, que nós estamos vivendo a geração do arrepio. Queremos se arrepiar, falar em línguas, mas muitas das vezes a nossa casa não condiz com isso. Precisamos cuidar da nossa casa. O que Deus falou para Gideão? Gideão, eu tenho uma grande obra para fazer através de você. Gideão, depois de convencido, disse, eu estou pronto. Ele fez a prova do velo de lã, ele fez a prova daquilo, ele fez tanta prova. Quando Deus convenceu da chamada, Gideão falou assim, eu estou convencido, eu estou pronto, eu vou. Deus diz, mas volta na casa do teu pai. Para fazer o quê? Quebrar o altar. Para mim fazer algo através de ti, você tem que consertar a casa do teu pai. Quer ser usado por Deus, irmão? Consertemos a nossa casa. Quebramos os altares que Deus não faz parte. Porque primeiro Deus começa em nós, para depois através de nós. Eu encerro a minha fala sem muito mistério, sem muito manto, ou talvez manto nenhum, mas uma palavra de confronto. Como é que está a sua família? Eu vou mudar a pergunta. Como é que está a nossa família? Como é que está o nosso relacionamento? Tem transparência no nosso relacionamento? Tem amor comprometido? Tem fidelidade? É porque nós estamos sendo filmados e o assunto é pesado. E talvez tem de menor no plenário. Mas o assunto é pesado. Atendemos uma situação por parábolas. Por parábolas. O moço disse assim, eu preciso consertar minha casa. Por quê? Porque eu tenho uma esposa abençoada. E que quando eu a toco, eu não penso aqui, eu penso em outro lugar. Como é que nós estamos? Pode parecer forte o que eu estou te perguntando, irmãos, mas o moço é obreiro da casa de Deus. E quando pega o microfone, a graça de Deus encosta na casa. Parece forte isso, né? Ou talvez parece tão imaturo. Mas que negócio é esse que está falando? Estou falando porque nós vivemos num mundo que nós queremos ser muito santo, irmãos. Nós queremos ser muito espiritual, mas a espiritualidade não é tudo isso. Não é tudo isso. Viu? Nós temos um rótulo de santidade tão grande, mas muitas das vezes nós pecamos em pequenas coisas. Como é que está a nossa casa? Como é que está a fidelidade? Tem amor comprometido? Os seus filhos se relacionam? Seus filhos são amigos? Tem preferência no meio da tua casa? Eu quero encerrar com essa afirmação. Que nós possamos consagrar a nossa família ao Senhor. Para que nós não venhamos perder a nossa família para o mundo. Mesmo que esteja entalado. Você pode dizer amém. Curve a tua cabeça. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos confrontarmos. Confrontarmos como homem, não como menino. Porque nós somos homens, homens teu. Nos dê graça, sabedoria, porque a casa, a família que o Senhor nos deu, está sobre a nossa responsabilidade e nós precisamos zelar. Abençoa os meus irmãos, que possamos sair daqui melhor do que nós entramos. E que nós possamos ver o teu nome sendo glorificado. Que casas que precisam da tua presença, hoje, eu vejo por fora, tu vê por dentro. Que o Senhor possa entrar com os teus filhos e lá, no meio dos seus, possam ver a diferença habitada na vida, na mente e no comportamento da família, em o nome de Jesus. Quem diz amém. Deus abençoe. O testemunho de um filho meu, não sei se alguém lembra desse testemunho que eu dei aqui, mas eu poderia contar. Eu vim na estrada falando com o Hélito que eu senti de contar novamente esse testemunho aqui esta manhã, antes até de trazer aqui uma palavra, porque às vezes nós imaginamos que Deus não está trabalhando por determinadas coisas que estão acontecendo conosco. Mas deixa eu dar esse testemunho aqui, porque eu penso que é de grande importância, porque pode ser que tenha alguém que esteja passando por um momento parecido. Eu tenho 3 filhos, Rafael, Gustavo e a Fernanda. E eu me lembro muito bem, eu contei isso aqui, mas agora o testemunho é completo, porque aquela época ainda não tinha concluído. Agora eu posso dar o testemunho completo. Esse menino, o Gustavo, meu filho do meio, quando ele tinha 14 para 15 anos de idade, ele caiu num quadro de depressão. Menino inteligente, menino com uma inteligência, uma memória tremenda. Mas o Gustavo, ele deu uma fobia nele, ele tinha um quadro depressivo. E ele não era trauma, porque não teve nenhum problema na infância, não era problema espiritual, era um problema endógeno, a falta da produção da serotonina, o elemento do cérebro responsável pelo humor.
E o Gustavo não conseguia ir à aula. O Gustavo certa vez ficou 3 meses sem ir à aula. O Gustavo dormia o dia inteirinho e passava a noite inteira acordado. Às vezes ele botava a mochilinha para ir na escola, tomava um banho. Pastor Bertier botava a mochilinha da escola nas costas. Quando ele pisava na calçada, dava nele uma fobia. E ele voltava para dentro de casa, fechava a cortina, trocava a roupa, dormia o dia inteirinho e passava a noite toda acordado. Enquanto isso, eu e Eunice, não tinha uma madrugada que nós dois não estávamos assim, de joelho no chão, clamando. Ai, abaixa. Terminava um culto, a gente dizia: Gustavo, vamos comer uma pizza, vamos sair. Ele disse: não, papai, traz um pedaço para mim. Não quero, traz um pedaço para mim. Passávamos um final de semana na casa dos avós, ele dizia: não, eu vou ficar em casa. Ficava um final de semana todinho em casa. Meu filho fazia direito na Universidade Federal de Viçosa, entrava pela madrugada estudando numa mesinha na casa que nós morávamos, e o Gustavo ficava em volta dele com uma bolinha de ping-pong, batendo no chão a noite inteirinha, só para esperar o tempo passar. Entrava no banheiro para tomar banho, demorava 2 horas ou 3 horas para tomar um banho. E eu e Eunice de joelhos, pregava num evento como esse aqui, de jovens adorando a Deus, pulando e saltando. Chegava em casa segunda-feira, dizia: Eunice, cadê Gustavo? Ele dizia: Jander, está dormindo. Não conseguia ir à aula. 3 meses sem ir à aula, e não estava conseguindo concluir o 2º grau. Um dia nós estávamos viajando de Ipatinga para Caratinga, para Ipanema. Eram umas 10h15 da noite, dentro do carro estava eu, Eunice, os 3 atrás, e o Gustavo, com talvez 17 ou 18 anos, disse algo que pai nenhum gostaria de ouvir. Ele disse: papai, mamãe, Rafael, Fernanda, eu não tenho perspectiva de vida. Eu não consigo crer que eu serei alguém na vida. Eu não consigo crer que eu vou me formar. Eu não consigo crer que eu vou fazer uma faculdade. Eu não consigo crer que eu vou me casar. Não consigo crer que eu vou constituir uma família. E ele falou algo que pai nenhum gostaria de ouvir. Ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar a vitória. Quando ele falou isso, eu encostei o carro na beira da estrada, 10h30 da noite, o meu carro virou um vale de lágrimas. E quando ele disse isso, que não conseguia nem crer que Deus poderia dar vitória a ele, eu virei para trás, segurei na mão dele e disse: meu filho, creia no Deus do teu pai. Não, eu vou repetir: creia no Deus do teu pai. Não, eu vou dar um minutinho para você pensar no peso dessa palavra. Creia no Deus do teu pai. O Deus do teu pai vai te dar vitória. Quando eu falei isso, pastor Bertier, uma brisa invadiu aquele carro e nós fomos embora debaixo de lágrimas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E nós fomos para casa, e os meses passaram, os dias passaram, os anos passaram. E só para adiantar a minha experiência que eu senti de dar esse testemunho aqui na abertura da minha palavra, fomos para casa, o tempo passou, os meses passaram, os anos passaram. E no dia 16 de dezembro de 2019, há 3 anos e 3 meses atrás, nós estávamos na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, num anfiteatro, a metade desse templo aqui. Era uma manhã de formatura, 10 e pouca da manhã, quase 11 horas como agora. Eu estava sentado mais ou menos nessa direção desse banco aqui, com a minha esposa do lado, um lenço na mão, um celularzinho na outra mão. A minha filha, minhas 2 netinhas, o meu filho, irmão, cunhado, sobrinhas. Era uma manhã de formatura. Tinha uma plataforma mais alta do que essa, uma mesa bem grande. Nesta plataforma tinha doutores, mestres, o reitor de uma universidade. E era uma manhã de formatura. Do lado esquerdo, como grupo de obreiros e irmãos que tem aqui, tinha um grupo de alunos de beca preta, com uma faixa verde na cintura, um capelo na cabeça. Do lado de cá, outro grupo de alunos. E a moça que estava dirigindo aquela cerimônia começou a chamar os formandos daquela manhã. Aleluia.
Começou a chamar a letra A, letra B, Aline, Amanda, letra B, Beatriz, Bernardo, e foi chamando. Letra C, Carolina e Carlos, e foi chamando. Letra D, letra E, letra F. Quando chegou na letra G, chamou Graziela, Gabriela, Gisele, foi chamando na letra G. Daí a pouco chamou doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro. Aí levantou no meio dos alunos, aqui à minha direita, dá um mi maior aí. Levantou à minha direita um jovenzinho, mais ou menos da minha altura, cabelo preto, para receber, pastor Bertier, das mãos do reitor da Universidade de Medicina de Petrópolis, o diploma de médico. Naquele momento, eu assentado ali, o Espírito de Deus falando comigo. Um dia você garantiu que ele podia acreditar no Deus do teu pai. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: esta geração precisa conhecer esse Deus que nós pregamos em nome dele. E talvez você não esteja entendendo. O Gustavo hoje é médico em Petrópolis, está fazendo radiologia, mexendo com tomografia, essas coisas, ressonância magnética, casou. Sábado foi o aniversário de 1 ano da Helena, filha dele. E hoje eu estou aqui, junto com o pastor Bertier, na Umada, para dizer que vale a pena. Aí o Espírito Santo me incomoda para cantar assim para você. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Tem alguém entendendo isso aqui? Que você está passando e mandou te dizer que ele está, de novo, tá chorando porque que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Canta comigo. Que você está passando. Vai comigo. E mandou te dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Quem está entendendo? Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore. Tem gente ficando de pé para adorar. Canta comigo. Levanta. Tem muita gente que te ama. Que tudo vai passar. Levanta de novo esta mão e canta. Vou remandar a Shuricalabachai. Olha quanta gente chorando e adorando o nome de Jesus esta manhã.
Deus está te pegando, te abraçando. Eu não ia contar essa experiência aqui, pastor Bertinho, mas o Espírito Santo me incomodou. Sabe por quê? Pode ter gente passando por momentos difíceis aqui, mas o Deus que você canta em nome dele, prega em nome dele, você precisa entender. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Pastor Bertinho, me dá licença só para me descer aqui. Pode cantar. Os livramentos que você passou, nem era para você estar aqui. Só áudio da história. Caia de joelhos na minha presença. Disse, meu Deus, eu vou mudar de história hoje. Receba a minha graça e a alegria do Deus. Se eu fosse você, adorava. Se eu fosse você, adorava. Que tudo vai passar. Só mais uma vez. Leva, não chores. Quem cuida de você não dorme. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Você continua tocando esse aí para mim, tecladista? A paz do Senhor, meus amados, que testemunho poderoso. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para um amigo. Se você tem um pedido de oração, deixe nos comentários que eu vou estar orando pela sua vida. Se você tem alguma causa específica, deixe também nos comentários que eu vou estar orando pela sua causa, entendeu? Se você tem um parente ou um amigo que está desviado do caminho do Senhor, que não tem forças mais para ir para a igreja, deixa o nome dele aí nos comentários, que eu vou estar anotando, louvado seja o nome do Senhor, para estar orando por essa vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.